estamos de volta com o Bom para Todos. Nosso tema hoje é o primeiro emprego. Você já mandou sua pergunta? Participe, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui comigo o Nilson Tadashi. Ele é diretor de empreendedorismo, trabalho e renda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo do Campo. Oi, Nilson, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Maria. Nilson, o que as prefeituras oferecem a esses jovens que estão em busca do primeiro emprego? Olha, na verdade a prefeitura tem alguns cursos, né, para esses jovens associados à elevação de escolaridade, que são os programas EJA. Né. Para jovens de famílias bem carentes, né, tem um programa chamado PEAT, que absorve jovens de 15 anos e meio a 16 até o seu 18º aniversário, para fazer uma jornada de 6 horas diárias, né, acompanhando a rotina de trabalho da prefeitura e com isso tendo contato, né, com o mundo do trabalho, até que ele complete 18 anos. Né. Nesse programa, atualmente, são atendidas 150 pessoas, né, que nos assessoram, nos auxiliam no dia a dia do trabalho na prefeitura. Além disso, né, o município de São Bernardo constituiu a Central de Trabalho e Renda, a CTR, que fica aqui na Marechal Deodoro, né, com a qual a gente tem captado diferentes vagas, oportunidades de emprego, né, bem como cadastro de trabalhadores, né, que buscam se colocar no mercado. E o jovem faz parte desse mundo, né, com o qual a CTR busca auxiliar os munícipes e os trabalhadores da região a se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho. Então toda a prefeitura tem sim algo para oferecer a esses jovens, é só esses jovens entrarem em contato com a prefeitura, seja por um site ou até mesmo indo às prefeituras, não é mesmo, Tadashi? Então a Central de Trabalho e Renda, na verdade, é um convênio, né, da Prefeitura de São Bernardo com o Ministério do Trabalho e Emprego para poder trazer para o município exatamente as ações do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. Tadashi, tem jovem que escolhe muito a vaga. E no primeiro emprego, a empresa deve escolher o jovem ou o contrário? Olha, o ideal é que haja, né, o encontro, exatamente disso, da necessidade da empresa e a vontade do jovem. Mas, infelizmente, nem sempre é dessa maneira. Claro que toda experiência profissional é válida. Né? Eu diria assim que há determinadas atividades iniciais que constituem uma base para que depois esse jovem possa se constituir num profissional, inclusive tendo aquela experiência que aparentemente não tinha nada a ver com a sua pretensão. Né? Eu diria, por exemplo, que é muito comum os jovens ingressarem no mercado de trabalho por meio dos telemarketings, atendentes de telemarketing, né? Que eu diria é uma profissão com a qual o jovem vai aprender a se comunicar, né, com as pessoas, vai aprender inclusive a ter um grau de tolerância um pouco maior, porque sabemos nós como é que é a relação com o telemarketing, né, e que isso deve e pode servir, né, como uma experiência bem válida para a sua formação profissional futura e no decorrer da sua vida. Tadashi, nós vamos ouvir agora a primeira pergunta da população, que foi feita pelo Vitor, e ele é estudante. Eu nunca tive uma experiência profissional, eu curso administração e gostaria de saber quais informações devo pôr no currículo. Eu acho que ele tem que colocar no objetivo do seu currículo, né, exatamente as suas qualidades, né, apreendidas até agora em termos da sua qualificação profissional e colocar muito claramente que a pretensão dele é um estágio, né, na sua área. Né? Além disso, claro, outras competências como conhecimento de informática, línguas, tudo que ele tiver que aparentemente não seja profissional, mas que seja um diferencial, né? Línguas principalmente, informática hoje em dia. Algum trabalho voluntário também? Trabalho voluntário também, né? Eu acho que isso é importante, porque como é o primeiro emprego, tá certo? É a primeira inserção dele no mercado de trabalho, ele não tem a obrigação de já ter tido ou explicitar uma coisa, né, que não existe. Tá certo? O que existe é uma qualificação, uma vontade e uma intenção dele se inserir nesse mercado especificamente, no caso do Vitor, que está cursando administração. Vamos ouvir mais uma pergunta. Bom, o que colocar no currículo se na verdade a pessoa não tem experiência? Muitos jovens hoje em dia não têm experiência. E a dúvida é o que colocar no currículo. Exatamente o que estávamos falando há pouco. Justamente.
né? Eu acho que tem que explicitar mesmo que não há experiência, é uma primeira inserção, então um estágio, né? É sempre importante destacar e colocar que é o primeiro emprego, né? A primeira tentativa dele, salientando as suas qualidades, digamos assim, além das questões profissionais, né? Nosso programa hoje está falando sobre o primeiro emprego. Vamos ouvir a pergunta do João Augusto. Eu queria fazer engenharia civil na faculdade, eu queria saber, o estágio vale como primeiro emprego nesse caso? O estágio é um emprego com uma relação um pouco diferente, né? Na verdade, o foco do estágio não é bem a questão financeira, né? Mas sim uma qualificação prática daquilo que ele está tendo, digamos, em teoria na universidade, no curso que ele esteja realizando. Mas o estágio é importantíssimo para a formação profissional e sim, serve e tem um peso importante para romper esse ciclo do primeiro emprego. Tem uma pesquisa que diz que 40% dos jovens têm medo da entrevista no primeiro emprego. Vamos ouvir a próxima pergunta, que é a da Giovana. Oi, eu queria saber, numa primeira entrevista de emprego, que roupa eu devo usar, como eu devo me portar? Giovana, essa pergunta é muito oportuna, porque na verdade assim, o tipo de roupa, né, diz muito de como a pessoa é, né, naturalmente. Então eu acho que tem que ter uma vestimenta de seriedade, não no sentido de sisudez, né, de uma coisa dura, mas seriedade, né, e formalidade, na verdade, condizente de acordo com o ambiente de trabalho, né? Então bermuda, chinelo, boné, camiseta regata, no caso dos meninos, né? Não é uma roupa que se use num ambiente de trabalho, né? Para as meninas, uma roupa muito justa também não é adequada. Decotada, quer dizer, né? Eu acho que tem que ter esse bom senso, né? Ninguém vai à igreja, por exemplo, usando determinado tipo de roupa. E adereços, Tadashi? Brincos, colares, até mesmo perfumes. Tem pessoas que usam perfumes exagerados. Sim, o ideal é que haja uma discrição, né? Evitar adereços muito coloridos, né? Perfumes muito fortes, enfim, tudo que destoe muito do ambiente, né, de trabalho propriamente dito. Tá certo? E uma outra coisa, Marília, que eu acho que é importante destacar, porque o nervosismo faz parte, principalmente, né, para os jovens, para as primeiras experiências de entrevistas que se tem. Então eu acho que não precisa ter medo, né, do nervosismo. É natural. O entrevistador sabe que a pessoa está passando por aquela situação uma primeira vez, né, e vai ter um certo grau de tolerância. Então evitar certas coisas, gaguejar também é normal, né? Então eu acho que ter tranquilidade, poder dizer exatamente o que quer, né, o que pretende, tá certo? Sem medo de errar porque está inseguro por conta da primeira entrevista. Isso tudo é aceitável, é normal de acontecer. E tem uma dica, se a pessoa estiver muito nervosa, evitar, por exemplo, aceitar água, café na hora para não cometer nenhum deslize e provocar algum acidente, né? Espera um pouco, depois a hora que acalmar pede, ou enfim, deixa para o final mesmo. É importante se preparar antes da entrevista. O dia da entrevista é o dia da entrevista, não o dia de preparo, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu nunca trabalhei, nunca fui atrás e como é que eu sou atleta hoje e não tenho muito tempo para estudar? Se eu precisasse trabalhar agora, como é que eu faria para conseguir? Marcos, não tem tempo para estudar, fica complicado, não é, Tadashi? Porque na verdade o estudo, né, é uma base para qualquer profissão. E que, claro, depois, com uma universidade ou com um curso técnico, você adquire, né, certos conhecimentos técnicos para exercer uma função. Então é importante que você se qualifique. No caso do Matheus, né, Alexandre, ele diz que não tem tempo, no entanto ele é um atleta. Há, claro, algumas atividades que ele pode desenvolver, né, até por sua condição de atleta. Então, como assistente, técnico, auxiliar de campo, enfim, são certas atividades que ele poderia, escolinhas de futebol, se for esse o caso dele, né, que não requer, num primeiro momento, uma qualificação muito elevada. Mas o ideal é que ele faça. Se ele não quiser, não tiver condições, por exemplo, de fazer um curso universitário, né, me ocorre que ele poderia fazer um curso de massagista e ingressar, né, nesse mesmo ambiente que ele vive hoje, né, prestando serviço, ajudando os atletas, né, como massagista, que também é uma profissão muito digna, diga-se. Vamos ouvir agora a pergunta da Larissa dos Santos, ela também é estudante. Eu queria seguir a área de comunicação e eu queria saber se para eu procurar meu primeiro emprego tem que ter alguma coisa a ver com isso.
A gente já comentou um pouco no começo, claro, o ideal é que haja exatamente o encontro desse interesse dela, que estuda ou quer estudar comunicação, com o emprego que ela vai buscar. Mas não é obrigatório, não é necessário, né? Se ela conseguir, e claro, isso é possível, né? Absorver as experiências profissionais, seja qual o trabalho for, né? E favorecer, né, se favorecer dessa experiência para poder consolidar a sua carreira profissional, é o ideal. Então não há necessidade de ser exatamente o primeiro emprego na área que ela está estudando ou pretenda estudar. Tadashi, além dos programas do governo, das prefeituras, tem os sites que oferecem emprego. O que você acha disso? Você acha que são sites seguros? Vale a pena as pessoas tentarem ingressar no mercado de trabalho por eles? Olha, há várias oportunidades colocadas nos sites. Tem que se tomar um certo cuidado, porque é sabido que nem sempre, né, o retorno é uma proposta de emprego, mas sim outras propostas decorrentes, como cursos, como coisas que não vai responder àquela vontade, né, que a pessoa teve inicialmente ao acessar um site. Né? Então precisa tomar um certo cuidado, evitar colocar dados muito pessoais como número de documento, conta bancária, enfim, coisas que de fato não interessem, né? Porque no currículo não é necessário colocar esses dados. Se o trabalhador, se a pessoa passar pelo teste e for contratada, na hora que ela for contratada, sim. Aí a empresa vai precisar saber os dados bancários, enfim, informações necessárias, por exemplo, abrir uma conta ou fazer o depósito em conta. Antes disso, em qualquer situação, ninguém é obrigado a passar, e eu acho que é até meio temeroso, né, passar esses dados sem saber para quem, como, quando. Então, evitar certos dados, né, que não precisam ser públicos. Tadashi, hoje em dia os jovens eles se utilizam muito das mídias, dos Facebooks, Twitters, Orkuts, né, das redes sociais. Você acredita que isso seja um prejudicial para quem esteja procurando o primeiro emprego? A questão deles colocarem muitas informações pessoais nessas redes? Eu acho que tem a mesma lógica disso que nós acabamos de conversar, Marília. Precisa tomar um certo cuidado, né? Então, se a pessoa fica postando alguns comentários, digamos, picantes, alguns comentários, enfim, preconceituosos, é claro que na hora da contratação ou antes no processo de seleção, a empresa pode acessar a página, né, da rede social daquela pessoa e descobrir, né, informações, né, que podem ser conflitantes, né, em relação ao processo de seleção ou mesmo em relação à conduta ética da empresa, né. Então, há que se tomar um cuidado com as redes sociais, né, ou ainda de profissionais que já estejam no mercado, né, e que ficam postando coisas, por exemplo, falando dos colegas de trabalho, falando do chefe, né, então é preciso tomar um certo cuidado. As redes sociais são positivas, sim, né, mas como tudo, né, pode se virar contra a depender do tipo de uso que se faça dela. Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então participe. bomparatodos@tvt.org.br. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o diretor de Empreendedorismo, Trabalho e Renda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo do Campo, Nilson Tadashi, que vai continuar respondendo as perguntas. Até já!